Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao Dcast Direito em Podcast. Hoje a nossa convidada de honra é a doutora Laura Cajado. Aliás, me enrolei um pouquinho para falar o nome, mas acontece. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. A senhora é referência aqui para todos nós também. Tem uma carreira aí incrível já desde 2011 formada, certo? E também é uma referência para a gente dentro do direito de família. Eu reconheço que eu lhe conheci dentro da OAB, ainda na comissão da criança e do adolescente. Isso. E a senhora lá já era uma grande referência dentro, inclusive, da área. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, comigo hoje, por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa por aí. Ai, obrigada. Fico feliz e lisonjeada, né? A gente faz algo que a gente gosta, né? Então, enquanto eu estava dentro da comissão das instituições e, no geral, eu gosto de fazer algo que eu me sinta bem fazendo também a responsabilidade social, né? Que a gente, às vezes, se esquece do outro e a gente não sabe dia de amanhã o que aquilo pode impactar, né, na vida de alguém. Doutora, a gente já estava conversando aqui, caso né, já deslanchamos aqui uma conversa, então vou pegar um pouquinho só mesmo para o pessoal que está acompanhando a gente, saber também um pouco da sua história, né? A senhora falou para mim que tem um grande interesse por administração, mas acabou escolhendo direito. Não é isso? Então, conte pra gente um pouco da sua história, por favor. Então, desde muito nova, eu trabalhava com meus pais. Meus pais tinham um empreendimento, uma loja, e eu achava interessante, eu gostava daquilo, e eu também permeava todos os setores, né? Assim como todos lá, os funcionários, enfim, hoje é o dia do fulano varrer, hoje é o dia do fulano fazer alguma coisa. Eu também fazia. Eu passava por todos os setores, não tinha diferenciação por ser filha ou não do dono, e eu achava isso muito importante. Então, gostava, achava interessante ir em cartório, banco, também fazia entrega, às vezes eu pegava o carro e fazia uma entrega, então eu era a Severina dali, por quê? Porque aquilo é meu, né? Era da nossa família, então eu achava interessante participar daquilo, e aquilo que me ajudou aos meus estudos, graças a Deus, desde ensino fundamental e médio. E, na época, eu me formei, eu recebi a possibilidade de 2 faculdades. Ganhei o curso de gestão empresarial na antiga UNAMA e também passei em direito na UBRA. Só que como a demanda ia ficar muito exígua, eu também tinha que colaborar e ajudar na loja, então optei só por direito. Mas hoje, dentro do meu escritório, faço essa também questão de gestão. Não só a parte jurídica, né, mas gestão do próprio escritório, porque também agora é o meu empreendimento. Né? Eu acabei não indo tanto para a administração, porque naquele momento o direito me cativou um pouquinho mais também. E a senhora é formada desde 2011? E aí, desde lá, já tem o escritório, a história do escritório, já trabalhando com essa gestão de escritório. Eu comecei a advogar em 2011 numa sala alugada, de um escritório de outras advogadas, inclusive advogadas também que eram do direito de família, que eram conhecidas da minha família, da família do meu esposo. E só que eu sentia a necessidade de estar dentro de algo. Eu estava ali numa sala alugada, não tinha aquela sensação de cliente, eu não tinha uma cartela de clientes. Ainda que meu pai, minha família conhecesse algumas pessoas, aquilo ainda não me tinha feito gostar e deslanchar da parte da advocacia. Então, às vezes eu me sentia, será que eu estou no curso certo? Será que eu formei corretamente? Será que eu sou uma profissional que eu vou conseguir ter algum reconhecimento? Né? Então, isso começou a me incomodar um pouco. E foi logo que o meu esposo, na época era meu namorado, foi para uma outra cidade, divisa com Paraiamapá, Monte Dourado. E eu falei, olha, como é que é a advocacia aí? Eu quero crescer, mas aqui eu estou estagnada, eu estou travada. E olha, aqui tem um mercado bom, se você quiser vir e tal. E acabou que isso coincidiu de a gente noivar, casar e fui para lá. E comecei em 2012 lá, um escritório sozinho. Depois de um ano de atuação, uma empresa de geração de energia estava fazendo recrutamento, precisava de um advogado. E aí eu ia ter que largar o meu escritório e ser funcionária dentro do direito, né? Ia ser advogada dessa empresa nas UHEs do Paraiamapá, que era um negócio muito importante. Eu fiquei com aquele receio, ainda muito recente na advocacia, mas topei o desafio. E com menos de um ano de escritório, fui para essa empresa, trabalhei por cerca de 2 anos até a construção
da OHE se tornar, né, a usina. Então, voltei para aquela... Igual era a minha rotina também da loja do meu pai. Tinha uns horários, eu tinha uniforme, usava bota biqueira de aço, ia para dentro do canteiro de obras e tive um grande crescimento pessoal. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, quando eu estava sozinha no escritório, aquilo me incomodava muito. Eu gostava de ter contato. Então, assim, conheci pessoas de diversas nacionalidades, porque lá você trabalha com engenheiros e eles... tem um chileno lá que uma história dele falando assim, olha, a população, por exemplo, é formada de 70% de pessoas que gostam de estar naquele lugar. Por exemplo, eu amo Santarém, quero viver e morar em Santarém. E 30% daquela pessoa que quer se aventurar. E ele falou, eu sou esse 30%. Vim do Chile para cá, constituí minha família aqui. Estou trabalhando aqui, mas isso não é sinal que eu vou ficar aqui. Então, até essas pequenas coisas, num trajeto de viagem, aquilo me agregou como profissional. Então, eu tive uma grande experiência, tive os altos e baixos de toda a função da advocacia. Participei, assim, de coisas, assim, que eu nunca imaginei nesses 2 anos. E foi muito importante, né? Sair da minha zona de conforto, sair da minha cidade para uma outra cidade, estar num local que eu não era conhecida. E também fizemos uma história ali, estamos ainda fazendo, porque ainda advogamos lá, só que agora à distância. Então, assim, eu acho que essa mudança, assim, é importante também, me ajudou muito. E como foi a decisão pelo direito de família? A decisão pelo direito de família, acabaram que as demandas que chegavam até o meu escritório, como lá onde a gente trabalhava, tinha muita demanda trabalhista, já tinha aqueles advogados especialistas no trabalhista, já tinha aquelas pessoas que já iam lá, e eu estava ali chegando recente, então o direito civil me abraçou, e eu abracei, até porque civil é melhor que penal, me desculpem. É verdade, tá? Concordo. Constitucional, administrativo, que foi minha segunda fase da OAB, tenho uma das pós-graduações em Direito Internacional Público e Direito das Famílias. E acabou que a necessidade do local me puxou. Então, juizado, divórcio, ação de alvará, reconhecimento de paternidade, aquilo começou a me puxar. E eu comecei a ser referencial lá. Olha, quem advoga no direito civil é a doutora Laura. Então, começaram a ir lá, porque já tinha o fulano que era trabalhista. Eu não quero saber de civil. Então, ele me puxou, me acolheu e eu acolhi. E a experiência daquilo ali é muito importante, porque eu estava num outro estado. E aí, a gente vai conhecendo outras nuances, outras cabeças de juízes. E a gente vê a diferença, por exemplo, dos tribunais. Pará e Amapá, que eu também comecei a advogar aqui também. Eu, por exemplo, eu estava lá e do nada eu tinha uma audiência lá em Oriximiná. Aí eu fui para uma negatória de paternidade em Oriximiná, que era totalmente diferente do juízo do Amapá. Então, até isso eu consegui fazer conciliar. E isso acabou me cativando. E eu gostei desse direito de família. Eu gosto da fofoca, eu gosto daquela coisa. Por exemplo, meu sócio, eu não gosto, não tenho paciência para ouvir. A pessoa chega até você, no direito de família, com uma necessidade muito emocional. E como eu também gostava, na época que eu comecei a me inscrever para o vestibular, a questão de psicologia, eu falei, eu acho que eu gosto dessa parte aqui, vamos conversar, vamos tentar entender. E eu acabei tendo essa aptidão, tive essa aptidão nesse setor. Eu tô só anotando aqui, Tranquilo, porque assim, são experiências. Eu acho que de toda a conversa que a gente tem, a gente tira alguma coisa. E aí eu tô com o meu bloquinho aqui de notas pra a gente tem anotar. muitas histórias. Eu falo que eu tô escrevendo um livro e vai ter umas histórias aí bem interessantes para serem colocadas. Qual foi o maior desafio dentro do direito de família? Porque uma coisa é a gente escolher por livre e espontânea vontade, outra coisa é a gente escolher por livre e espontânea pressão. Apesar de que, claro, como já foi colocado aqui ainda agorinha, o direito civil é a melhor área do direito. Com certeza. Sem nenhuma dúvida, gente. Eu não entendo de verdade as pessoas que têm medo do direito civil. Para mim é uma coisa que não tem Elas se assustam com o tamanho de conteúdo. Elas se assustam com a possibilidade de recursos. Direito de trabalho, prazo, 8 dias. Direito civil, 5, 10, 15. 20. Mas é uma coisa tão boa, é o nosso dia a dia. Direito civil Cotidiano. É o nosso dia a dia. E como foi essa situação de se deparar com o novo e os desafios dentro da área? Sim. Os desafios eu comecei a enfrentar porque eu já entrei na advocacia logo assim, crua, recém-formada, e fui advogar sozinha. Querendo ou não, lá no escritório que eu tinha em Laranjal do Jari, Amapá, era em frente ao fórum, eu consegui um ótimo ponto, tudo, mas eu falei, gente, eu era sozinha. Eu era a secretária, eu atendia, eu tirava a copa, eu fazia as coisas e ia para as audiências e fazia atendimento de cliente. Então, tinha algumas horas que a gente ficava, mas, gente, quem eu vou consultar aqui, né? Eu não tenho um professor e tal. Então, assim, muito estudo. Também consultava outros profissionais que eu conhecia. E você vai se deparando com as peculiaridades daquele local. Por exemplo, é um local próximo de lá, que se chama Vitória do Jari, e, infelizmente, tem o terceiro pior IDH.
né, do Brasil. Então, você vê ali crianças, tem casos de abuso sexual, tem, assim, porque tem muita exploração de ouro e tudo mais, normalmente nesses locais. Você vê, assim, quando chegava o dia de pagamento, a mãe e a avó estavam com a criança lá, que a gente chama de beiradão, e tem um beiradinho, né? O beiradinho é Vitória e Laranjal é o beiradão, para vender aquela criança. Então, aproveitando esse gancho, como a gente viu essa necessidade, a empresa que eu trabalhei, uma empresa maravilhosa, internacional de geração de energia, ela tinha os PBAs para a cidade crescer, né? Olha, o que você vai montar uma hidrelétrica aqui, o que você vai gerar para a gente? Emprego, melhoria na saúde, e nós criamos uma associação na época com a ajuda de toda a rede municipal, que era uma associação que se chamava REAJA, para reagir contra abuso sexual, exploração sexual lá, porque a gente via, então, teve construção de quadras, eles fazem lá eventos, até hoje ainda tá indo bem, que era um dos programas ambientais que eram os requisitos daquela UHI. E no direito de família, o que a gente via? Muitos casos, assim, eu não sei, porque aí a gente aprendia a identificar sinais, assim, a gente chegava, a gente via que aquela mãe estava com problema de violência doméstica, mas ela não falava. Aí a gente via a criança ali com machucado, ou a gente via o pai querendo a guarda daquela criança e a mãe não cedia, por quê? Porque tinha outras situações. Então, a gente a dificuldade é fazer o direito ser cumprido. Existiam algumas coisas, principalmente em cidade pequena, que eram muito arbitrárias. Imagina você não tendo comissão de prerrogativas, você chegar numa delegacia, você é mulher, numa delegacia da criança, que já tinha da mulher lá, e exigir determinadas coisas também. Ou quando você estava, porque lá, como tinha defensoria pública, a maioria das mulheres iam pela defensoria e os homens vinham comigo. Então, eu defendia os homens, os errados da história. E várias vezes eu consegui decisões positivas para eles. Então, meu desafio era ir contra o sistema, ir contra a regra. Eu ia contra a exceção. Isso foi um dos desafios, até hoje, os que eu recebo muito, que eu tenho muitos casos de pais que são mães, né? Então, eu tenho sentido isso, que eu estou realizando um trabalho bom nesse sentido, e cada dia superando essas nuances e dificuldades. A senhora falou agora dos pais que são mães, e aí a gente entra numa situação que é a diferença na família que nós temos, né, hoje. Sim. Hoje nós temos vários modelos de família, a gente não tem mais uma família certa, uma família errada. Nós temos modelos de família que também precisam ser defendidos e direitos que são reconhecidos para ambas as partes, né, tanto para o pai quanto para a mãe. E como é que a senhora pegou no trabalho essa modificação de pensamento e de realidade das famílias? Ou pelo menos esse reconhecimento, né? Porque existir sempre existiram. A diferença é que a legislação passou a reconhecê-las tem pouco tempo ainda é recente, querendo ou não. Sim. Uma coisa que era muito comum antigamente. Você vai escolher um padrinho e uma madrinha. Olha, na falta do pai e da mãe, o padrinho e a madrinha cuida. Acontecia muito esse tipo de guarda, assim. Eu ia morar com o padrinho, com a madrinha, saía do sítio, né? Vinha para a cidade, estava sob a tutela e guarda de alguém, só não tinha aquilo reconhecido. O que aconteceu com os anos? As exigências da escola. Ei, você que assina por ele, cadê a sua guarda, tutela, adoção? Como é que é essa sua relação? Ou então, já ficava aquela adoção brasileira e tudo mais. Então, assim, a própria sociedade começou a alterar e as exigências do próprio governo, enfim. Então, elas começaram a ter essa preocupação de, eu vou registrar corretamente, ou vou adotar, ou aqui eu convivo com meu companheiro, não sei quem é o pai, ele quer fazer o procedimento de adoção, reconhecer essa paternidade afetiva. Então, a própria sociedade veio a colocar isso e a normatizar, né? Aí a gente vai vendo a revolução da jurisprudência, que como a gente até conversou outro dia sobre a situação agora da idade dos maiores de 70 anos, que podem optar, né, se estão em plena sanidade mental, optar pelo regime. Qual é o problema do sugar daddy, se ele quer a coleguinha lá? Qual é o problema se ele quiser? Ele não tem filhos, ele quer casar com alguém mais novo e quer deixar essa pessoa assistida, né? Que tem um caso muito famoso, que foi o do Pelé, que não pôde fazer o que ele gostaria, mas colocou em testamento, então ele reservou a parte que ele podia testar para a viúva dele, né? Que casou mais de 70 anos. Então, quer dizer que eu tenho mais de 70, eu não posso optar? É igual a situação do voto, que eu também sou contra. Se a pessoa tem sanidade mental, eu já vi idosos, tinha um parente do meu marido com 80 anos que sabia os 5 números na época, que eram os 5 candidatos de cor.
Então, assim, ele ia porque ele gostava, porque ele queria. Aí você deixa, é desobrigado. Não, deixa ser obrigatório. Se ele não puder, ele vai justificar ou não, né? Assim como se você pode votar, escolher aos 16 anos, como é que você não tem maioridade para outras coisas? Então, existem algumas coisas que parecem que são desconexas, né? Essa situação, aproveitando dos 70 anos, né? Eu acho que foi um importante avanço. Realmente, a gente precisa diferenciar, porque o fato da pessoa ser idosa não tira dela a sua capacidade mental plena de exercer os seus direitos e deveres e cumprir suas obrigações. Eu acho que a gente ainda temos um resquício de que a pessoa idosa, ela não é... Ela acaba apresentando algum tipo de deficiência ou alguma impossibilidade por conta da idade. E eu acho que também é muito um reflexo da nossa sociedade brasileira. Nós, culturalmente falando, não temos o apreço pelos mais velhos. E eu lembro naquela novela Caminho das Índias, que tinha aquela situação do choque cultural da brasileira com os indianos, né? E ela falando para os indianos mais velhos que no Brasil, muitas vezes, quem toma a decisão são os mais novos, né? Porque é a vontade do mais novo que é feita e eles retrucam. Mas como se quem viveu mais são as pessoas mais Teria idosas? mais propriedade, né? Exatamente. Então, a gente tem uma cultura que deixa de lado os mais velhos e acaba acolhendo os mais novos. E acaba também tirando um pouco da educação para esses mais novos, né? Na verdade, a gente vive uma cultura que, infelizmente, não tem tido respeito. Exige muito respeito, exige muita coisa, às vezes fala e não cumpre. Se você exige ser ouvido, escute o outro também. Não adianta você gritar por direitos e não saber ouvir também a resposta do outro. Você pode ter pensamentos, decisões diferentes, mas você tem que respeitar aquelas decisões e não ganhar no grito ou ganhar por alguma coisa para lacrar, enfim. Eu acho que a gente tem que ter propriedade daquilo que a gente quer. Eu quero ter direito de andar nu na rua. Como? Por quê? Qual a razão disso? O que isso vai te agregar? Você não é indígena, não é da sua cultura. Então, se você fosse comparar, viva igual eles. Então, existem coisas que não dá para você alocar em situações que são diversas, né? Em realidades diferentes. E como você falou de idade, anteriormente, uma pessoa de 60 anos já estava acabadíssima. Por quê? Ela tinha filho cedo, trabalhava no sol quente. Quantas mulheres trabalhavam no roçado, tinham os afazeres de casa, ainda tinha não sei quantos filhos. Aí ela estava totalmente desgastada. Tinha gente que não chegava nessa idade para se aposentar. Hoje o terror do INSS é um aposentado acima de 65. Ai, meu Deus, ele está com muita saúde, já vai ser um problema, né? E a gente tem que pensar, a gente vai sustentar essa previdência, se programar para isso e se programar com outros meios também. Mas que hoje a população ela está conseguindo ter uma qualidade de vida melhor, porque ela, em tese, está se cuidando. E com relação a ouvir os mais velhos, tudo às vezes é uma questão realidade mesmo, do pai, de mãe, de você, olha, seu avô falou, respeite. Aí você vê uma criança desacatando um mais velho e o pai não falando nada, ou só sendo permissivo. Existem situações que você tem que intervir, claro, com parcimônia, sem violência, mas tem que ser incisivo. Olha, quando você tiver determinada capacidade, assim, você exige alguma coisa. Eu lembro porque de Mulheres Apaixonadas tinha muito adores, né? Tinha os velhinhos, aí veio aquela polêmica da violência contra o idoso, né? Então, quer dizer, você tem que passar por todo um sofrimento. Maria da Penha, o que ela passou para ter um direito. Infelizmente, porque é uma mudança cultural mesmo. E como que a senhora verifica essa mudança dentro das relações familiares? Uma coisa que a gente está vendo agora, até a gente conversou com o Dr. Escher, sobre a modificação do direito civil, né? A gente está agora em uma reforma do Código de Direito Civil. Que nunca termina. Eterna. E tem eu acho que uma das coisas que eu lembro que foi o Pablo Stoso, foi algum artigo do Pablo Stoso que eu li. Ele falando sobre a relevância da mudança do nome do livro para direito das famílias. E isso também é um reflexo da sociedade, obviamente. Como que a senhora vê esse avanço social refletido nas normas de direito? Isso, a gente até costuma falar, mas não é direito de família? Tá, a gente já tem uma nova roupagem, uma atualização das famílias para ter uma abrangência maior, mas isso é uma situação de mais da forma que você se sente confortável em falar, direito das famílias e das sucessões, enfim. Mas acho que das famílias hoje adequa ao que nós estamos vivendo, ao que nós estamos colocando. Então,
o que acontece? Como se a gente for esperar o Código Civil mudar, realmente vai ficar meio complicado. Acho que bora terminar aqui uma parte, depois a gente vai emendando, vai fazendo novas atualizações do direito civil. Porque a todo momento a gente tem mudança. O famoso, Sabrina, pai de pet, né? Mãe de pet. Porque hoje a gente tem um casal jovem que às vezes não pretende ou não quer ter filho, enfim, é problema dele se quer ou não ter filhos, mas constitui uma relação duradoura, seja uma união estável ou casa. Tem um animal de estimação, tem um apego emocional, aí tem uma ruptura desse relacionamento. Guarda! E aí, como é que vai ser? Pensão, quem vai pagar ração? Pet shop. A pessoa, é uma besteira. Não, para aquele casal, aquilo é importante. Aí, mas eu poderia se importar com uma criança. Gente, quem é pai e mãe tem que se importar e tem que cuidar e tem que seguir também regramento. Só que havia uma necessidade. Então, a gente vê que a sociedade tem essas questões que vão aparecendo e vão brotando. Eu acho que se a gente for esperar muito, o Código Civil esperar muito, a gente nunca vai conseguir, né? O casamento é um afetivo. A gente tem histórias assim, por exemplo, casamento de idosos, né? Aí as pessoas, mas tem idoso que casa? Tem. Eu tive um caso de casar, né? 2 idosos que resolveram se casar, foram ao cartório, casaram e tudo mais. Uma relação que durou uns 3, 4 anos, não quiseram mais estar juntos. A pessoa, meu Deus, mas vocês já estão velhinhos, por que vocês não ficam juntos? Gente, porque eles não querem, porque eles não estão vivendo bem. Se eu estou viva, eu mereço ter uma vida boa, não com alguém que eu não quero estar e vice-versa, né? Então, estava causando sofrimento. Aí, o divórcio tem que ser, não tem filhos, então tá, vamos lá no cartório. Aí não queriam ir, porque eles iam ter que falar com a tabeliã, e a tabeliã, eu quero saber, vocês querem se divorciar? Não querem? Então, até isso, assim, mas eles fizeram isso e tudo, meu Deus, mas nessa idade se divorciaram. Eu falei, que bom que eles conseguiram, que eles não vão ficar presos a uma relação por fator financeiro ou fator emocional. Então, a gente vê que hoje, claro, se você for entrar numa relação, entre com vontade, entre com inteligência, não machuque ninguém, abra logo sua realidade. Olha, eu não quero um relacionamento aberto, quero isso. Que se a gente fosse um pouco mais franco, a gente teria menos problema nessas relações, né, até familiares, interfamiliares e pessoais. A senhora falou agora da mãe de pet e pai de pet, né? A gente estava conversando isso, inclusive, por causa da minha gatinha. Ai, meu Deus do céu, a minha bichinha. Mas ela tá melhorando, melhorando. Eu não tive ainda como pesquisar mais a fundo, mas eu não sei se a senhora também tem conhecimento ainda, porque também varia, a gente não sabe de tudo que acontece no direito. Tribunal também. Sobre algumas decisões recentes que estão colocando, reconhecendo, né, o animal como tendo direitos, como não sendo mais objeto de direito, né, em si, sujeitos de direito. Eu lembro que quando eu estava na faculdade ainda, eu fui para um congresso de direito ambiental e ainda estava muito em discussão. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, já tem algumas decisões mais recentes reconhecendo ele ser sujeito de direito. E aí, como é que isso se reflete, não sei, independente de qualquer coisa, mas como que isso poderia se refletir dentro das relações familiares para essas pessoas que são mães e pais de pets? Por exemplo, eu não tenho experiências dentro do escritório com a situação de guarda de pet. A gente escuta, a gente vê, a gente pesquisa em outros tribunais. É igual a situação do trisal. Tem alguns tribunais que reconhecem ser trisal, ser um casal reconhecido, tem cartórios que permitem. Então, como a gente ainda não tem nada muito sedimentado, mas eu vou usar a jurisprudência do local lá. Aí o cartório daqui diz, não, eu não aceito. Agora, se está legislado, por exemplo, agora que teve uma alteração do nascimento das crianças, eu posso alterar a ordem de sobrenome e tal, até 15 dias da criança. Vai lá no cartório, o tabelião tem que fazer aquela alteração. Eu tive um caso que a moça foi, depois dos 15 dias, a criança tinha uns 2 meses e tal, aí ela viu a certidão de nascimento, a mais velha viu a certidão de nascimento do irmão e disse, mas por que o nome do meu irmão é trocado? Ficou tipo assim, nomes fictícios. João Silva Souza e do outro Pedro Souza Silva. Trocou da mãe e tal. E aí ele se sentiu, mas poxa, eu tô diferente do meu irmão. Aí quando ela foi tentar mudar, já tinha passado do prazo. Então teve que entrar com uma ação, foi tranquilo, mudou. Mas está legislado. E quando você não tem isso, né, só contar com a questão jurisprudencial, você vai depender muito do magistrado, do Ministério Público. Você depende de pessoas que são humanas e que têm as suas características particulares. Eu já fui para uma ação de retificação de nome civil. O prenome, né, da moça, era um nome assim mais... misturaram com o nome da avó dela, a mãe dela estava em puerpério, ela não quis reconhecer e a enfermeira colocou o nome. Passado o prazo, ela entrou com a ação, porque já tinha perdido, que na época era entre 18 anos aos 19, e o juiz e o promotor tinham nomes, tipo assim, comuns, bonitos,
Então, para eles olharam, isso é ínfimo, você vai manter seu nome. Aí a gente apelou e aí teve a alteração legislativa que permitia. Se ela comprovar que ela não tem processo, se ela não tem dívida no nome dela e que aquilo só é uma questão assim, realmente, então ela vai mudar, por exemplo, de Ana Carolina para Ana Maria, um negócio assim que não era o nome, né, da moça. Mas ela conseguiu. Aí a gente desistiu do recurso de apelação e ela conseguiu lá no cartório e pagou as taxas. Então, quando você vê que isso tem sido recorrente e você tem uma legislação aplicada, não precisa mudar o Código Civil. Basta você ajustar a legislação, que já é um grande avanço. Então, o que eu percebo se a gente tem decisões reiteradas, se a gente consegue mudar a legislação através de quem a gente escolhe lá, né, na política, a gente tem um sucesso, né, dessa alteração e a gente vê aquilo em prática acontecer. Em relação justamente essa diferença de mentalidade dos tribunais. A gente sabe que a gente trabalha com pessoas. Isso a nível de tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. A gente trabalha com pessoas e cada pessoa tem uma mentalidade diferente. Muitas vezes a gente coloca numa petição fundamentação do Tribunal do Amapá para o Tribunal do Pará ou de Recife, e eles não têm a mesma mentalidade, o mesmo pensamento. Isso acaba gerando, em casos extremamente semelhantes, decisões completamente conflitantes. E dentro do direito de família, eu acho que isso é bem... Eu acho que é bem mais expressivo, porque dentro do direito de família a gente trabalha com psicológico. Temos o entendimento que muitas vezes uma questão de família pode ser considerada simples para a senhora, mas não é considerada para mim. O juiz, às vezes, tem suas marcas, suas máculas, ou passou por uma situação semelhante, então é um pouco mais sensível. Tem outros juízes que não, que para eles é o preto no branco, o positivismo estrito e pronto. É aquilo que a lei está dizendo e não tem tanta a interpretação, a visão realmente do fato, né, daquilo. Como trazer isso? Sendo que também a gente tem algumas decisões, obviamente, de tribunais superiores, que aí para a gente já é um pouco mais fácil. Porque contrariar uma decisão do STF, do STJ, é bem mais fácil da gente conseguir entrar com um recurso e lá em cima ser reconhecido. É diferente de contrariar, por exemplo, uma situação, uma decisão de um tribunal ainda, né, no primeiro grau, no segundo grau, sim, que a gente ainda não tem aquela força, uma força mais vinculante, digamos assim. Como a gente consegue colocar isso? Eu vejo hoje o nosso grande desafio são os egos, seja do profissional da advocacia, seja do profissional juiz, do promotor, enfim. Quando você tem esse conflito, é muito difícil. Porque se for para trabalhar só com a legislação, preto no branco, e não ter a questão humana, eu coloco um computador para fazer a sentença. Eu uniformizo todas as decisões. E eu não vou tratar casos que são diferentes com a peculiaridade que tem que ser tratada. Então, a gente analisa a parte... Senão, não vai ter dano moral. Como é que eu vou balizar dano moral? Um mero aborrecimento. Por que um mero aborrecimento? Até que ponto? Por que eu não comprovei? Então... O que eu acho hoje, o tete-a-tete é muito importante, a audiência. É ótimo a audiência virtual, porque você chega, né, a muitos espaços, isso para mim tem sido muito bom. Mas, às vezes, isso aqui é importante. Eu fui para uma audiência presencial logo após a pandemia estar, né, voltando. E aí eu achei muito interessante a conduta do magistrado, mas eu achei mais ainda a conduta da minha testemunha, que não foi orientada, mas que ela foi inteligente no sentido de demonstrar aquilo que ela estava falando. O magistrado, será amiga íntima? Não, só conheço ele da comunidade. Eles moram na mesma comunidade, era um acidente de trânsito. Aí ela estava com a bolsa aqui, e assim, né, estava frio, eu estava sentada. Aí ele olhou assim, senhora sabe que eu sou formada em psicologia, e eu tenho tenho estudo sobre psicologia, eu vejo quando a pessoa está mentindo, ela demonstra sinais, ela fica... Quem tem síndrome das pernas inquietas, coitado, né, na frente do magistrado, que ele vai achar que a pessoa está mentindo. E isso é normal, né, da pessoa, às vezes. E aí ele falou para ela que ele percebeu ela... com as mãos fechadas e segurando a bolsa. Aí a senhora está desconfortável? Ela disse, doutor, eu ando de ônibus, eu tenho medo de ser assaltada. Já fui assaltada, isso é uma conduta minha normal. Aí eu achei isso o máximo, né? Eu quis rir, quis sorrir, quis ficar feliz, enfim. Porque ele quis descaracterizar ela como se ela estivesse estivesse desconfortável, ou seja, ela está orientada para mentir. E ela conduziu muito bem, tanto é que ela falou as coisas e o doutor não deu a sentença totalmente procedente, porque ele entendeu que não fosse, até porque ela não tinha muito fato sobre aquele acidente em si. Mas ela foi muito bem, se desencobriu muito bem. Mas o que eu falo isso? Se fosse no virtual, às vezes ele não veria. Ou então é uma certa experiência que você tem enquanto pessoa.
vivência. Se não, eu mando lá pro computador, ele faz análise do algoritmo e ele me sentencia. Para mim, isso ia ser melhor. Eu ia ter a decisão certa para o meu cliente, porque eu chego com 2 casos semelhantes contra a mesma empresa e uma eu ganho um dano moral de tanto, na outra tanto. Eu falei, mas gente, não mudou nada. Ou mudou o agente, ou era um idoso, ou naquele dia ele perdeu comida na geladeira, por exemplo, ou o telefone dele não funcionou, ou o banco fez alguma coisa. Então, assim, depende. Então, é isso que eu vejo o nosso grande desafio. E eu acho que é muito importante o advogado, na hora da audiência, se posicionar e convencer. Porque eu sei que vai demorar. Infelizmente, o nosso tribunal demora muito. E eu faço sempre uma comparativa com meus clientes do Amapá. Eu falei, vocês estão muito na frente, eles reclamam. Eu falei, nossa, sai uma sentença, já vai para o tribunal já devolve em menos de ano. Eu já executei aquele processo já arquivou. Eu tive uma estagiária que ela disse, nossa, doutora, desde que eu entro esse processo já está rolando, eu vou sair, ele está rolando. Pois é. E ela saiu do meu escritório, ela já é advogada e o processo ainda está rolando, ou seja... Nossa Senhora. Então, a gente vê diferença. Mas eu acho que o posicionamento do advogado é muito importante para ele convencer aquele magistrado que, às vezes, é um filho de pai separado, que tem uma tendência ou para a mãe ou para o pai, ou que vivenciou alguma coisa que ele fala, não, vou tomar aquilo para mim. Não, não vou. Ou, como chegam magistrados para mim e falam, eu não vou adotar esta medida, por exemplo, bloqueio de CNH, porque eu não quero. E tem uma decisão, eu junto, doutor, ele não tem como pagar. Pô, vamos penalizar ele pelo menos na carteira? Não. Se a pessoa é mais pró-réu ou mais pró-autor, a gente sente. Mas eu tô ali fazendo meu papel, né? Então, é complicado trabalhar com egos. É, realmente. E a gente tem muitos processos hoje, muitos processos. Eu tô na formação da mediação do Sejusc agora, né? E eu vejo, para mediadora judicial, lembrei agora. Formação para mediadora judicial, e eu vejo a quantidade de causas de família que vão para lá e a gente tenta... Eu acho assim que dentro do tribunal hoje, o papel do Sejusc dentro dos casos de família é um papel de extrema importância. Porque você abre um diálogo sem a necessidade do processo judicial em si. E é uma resolução muito mais rápida. O que eu acho um pouco ruim, e aí é uma situação que, não só do Sejusc, mas assim, em todos os casos, Sim. é quando dentro de uma conversa, para a gente tentar resolver a situação de uma forma muito mais célere, a parte tem um advogado, a outra parte não tem um advogado, e a parte que não tem um advogado se sente ameaçada por quem tem um advogado. E, inclusive, até numa que eu participei, até a moça falou, olha, eu não me sinto à vontade de estar aqui sem advogado. A gente remarcou, porque é um direito dela estar com assistência ali. E é muito complicado também quando a gente tem um advogado tentando, né, mediar aquela situação e ele puxa a sardinha para o lado que está contratando ele. É esse um dos outros problemas, além desse ego de outras partes, o próprio ego do profissional. Gente, eu vou ganhar muito mais resolvendo o problema do meu cliente na hora. Quantas vezes eu tento resoluções extrajudiciais? Só que às vezes eu vejo, tento... Não, procure a justiça. As pessoas têm essa frase como se aquilo... Só que quando você está como réu, é cômodo, porque demora. Para o autor, nem tanto. Ele tem urgência de resolver aquele problema. E às vezes você está com um colega advogado que quer demonstrar, não, deixa aqui, eu não vou fazer esse acordo aqui, não. Vai lá na sentença, tu tem tempo. Então, ele tem essa conduta e postura que ele perde tempo, porque ele tem um processo para acompanhar e eu também, e não resolve o problema. Se ele resolver, não, bora negociar logo aqui, a gente faz assim, ó, já tem uma perspectiva aqui, já conheço esse tribunal, vai chegar por aqui, tu já vai te ver livre. Por exemplo, um divórcio, às vezes é uma coisa simples, briga por causa de uma geladeira, por causa de um micro-ondas. Não, quer criar toda a polêmica. Ai, por que isso, por que aquilo? Então, quando as partes realmente, o advogado não age com a questão de resolução de conflito, ele vai ter muito tumulto processual, infelizmente. Isso dentro e fora, no extrajudicial e principalmente no judicial, porque em muitos casos a gente vê que o próprio profissional dificulta a resolução do problema. Às vezes ele faz de propósito para que o cliente dele, olha, meu advogado é brabão aí, ele não aceita, não. Aí se a gente for polido e educado, oi, doutor, bom dia, tem advogado que fala comigo ali no corredor, para chegar lá dentro, você é minha inimiga. Gente, para que isso? Não tem necessidade, bora trabalhar aqui de uma forma melhor. Mas não adianta, infelizmente. Tem alguns... Eu acho que é a mentalidade mesmo que tem que vir da própria... Tem que começar dentro da academia, dentro da universidade. A gente tem muitos professores que, nossa, a gente estava conversando sobre isso, né? Maravilhosos.
E nós temos também os professores que incentivam até a morte, vamos brigar e a tal. briga. E aí não tem condições, porque aí, querendo ou não, ali dentro da faculdade, você está formando profissionais. Sim. A gente tem uma diferença dentro dos outros cursos, porque a gente não sai profissional, a gente sai bacharel em Direito. Então, aí vai atrás de um concurso público, vai atrás de uma prova da OAB, vai atrás de alguma coisa realmente para você conseguir o trabalho propriamente dito. Porque caso vocês não saibam, vocês que estão assistindo a gente, depois que você termina a faculdade, você é bacharel em Direito. Você não tem uma profissão propriamente, você não sai advogado. Você não sai juiz, não sai Você é um promotor. assessor jurídico, enfim. Exatamente. E ali, naquele momento, a gente já precisa entender dentro da universidade que nós seremos os futuros profissionais, os futuros juízes, promotores, defensores públicos, auxiliares da justiça, trabalharemos numa câmara de arbitragem, numa câmara de mediação, iremos prestar a prova da OAB, conseguir a vermelhinha. E o nosso diferencial precisa ser algum, seja para sentenciar, seja para peticionar, seja para dar um parecer. Inclusive, dentro mesmo do próprio processo, a gente vê, infelizmente, algumas, e isso não só no Pará, mas em todos os tribunais, a gente vê manifestações muito tristes dentro manifestações pessoais dentro de um processo. E é isso a gente verifica, meu Deus, cadê a técnica daqui? Nós somos técnicos, nós precisamos ter uma técnica. Isso, tanto sentença, quanto manifestações do Ministério Público, quanto petições de uma defensoria pública. Não tem que ficar dolorido porque o colega falou isso, aquilo. Só abrindo uma pop-up no meu início da advocacia, eu tive um problema numa vara que ela não estava conseguindo fazer o bacenjúde, o bloqueio. A senha do juiz estava bloqueada. Eu tentava falar com o juiz, jovem advogado, o assessor. Ele não está aqui não, doutora. Venha outro dia, parará, 2 meses nisso. Eu falei, o meu cliente vai perder esse dinheiro. Eu vou fazer uma denúncia no CNJ. Com certeza é anônima, vou colocar a vara, vou dizer que eu estou com dificuldade, porque a justificativa é, o tribunal não liberou a senha do magistrado, o magistrado está tentando e não está conseguindo. Eu vou ajudar ele. O que aconteceu? Não era anônimo. Aí chegou lá pro magistrado, a doutora Laura, reclamou que a vara não está, fazendo, tá. Aí o tribunal liberou a senha dele. Aí ele fez todos os bloqueios possíveis e impossíveis, beleza. Aí eu tinha uns 4, 5 processos ali que era de um determinado cliente. Bloqueou as faturas, legal. Aí ele pegou e fez um despacho nos meus processos, de 2 laudas. Que a doutora Laura escolheu o caminho mais difícil, que poderia ter chegado ao acesso do judiciário. Gente, eu era bloqueada. Eu tinha 21 anos, carinha de bebê, igual agora, enfim. Mas fui bloqueada de acesso ao magistrado. A gente não dá. Sem um local, a gente está no interior. Vou entrar assim mesmo, não acontece. Não tem como a gente ter um respaldo, né? A gente não estava ainda com a AB lá instituída e lá quem começou a dar apoio para a gente foi a Amapá, que era bem na divisa. E aí ele fez aquele despacho, tarará, beleza. Fiquei mal pra caramba. No outro dia eu tinha o que? Audiência com ele. Respirei fundo, engoli o choro, né? E contei com a fé de Deus. Quando entrei, me tratou super bem. Fez audiência. E ao final da audiência, mas doutora, por que a senhora fez assim? Ai, doutor, mas é porque foi isso. Entendi, mas da próxima vez a senhora tem acesso comigo. Legal. A juíza da outra vara era a mulher dele. A juíza ficou com ódio de mim. Ele contou a história pra ela. Aí eu falei, gente, toda audiência com essa mulher, todo o processo com essa mulher era difícil. Então, assim, a gente viu 2 pessoas e 2 profissionais na mesma linha, moravam juntos, tinham a mesma, estavam a mesma coisa, mas tinham entendimentos diferentes. E ela, enfim, até hoje, aí acabou que separaram, enfim, ela tá feliz da vida com uma outra família, que ela mudou a família dela, saiu da união heteroafetiva, foi para uma afetiva. Então, o que eu via? Ela era infeliz na vida dela. E ela queria me ferrar. E aí, ou ela é apaixonada por mim, enfim. Mas o que a gente vê? O profissional não tá ali para fazer o trabalho dele. Ele tá ali para se vingar. Não vou vingar meu marido, que essa mulher fez uma denúncia CNJ para ele. Cara, resolveu o problema da vara. E o cara tava de boa, né? Tranquilo. Aí eu falei, meu Deus, cara, morrendo de medo e tal. Aí, tranquilo. Mas a gente tem dessas também, às vezes... Os advogados correndo, ei, doutora, será que liberou lá nosso dinheiro? Vamos lá, joga no meu peito. Morrendo de medo. Mas às vezes tem dessas, às vezes não é nem o próprio juiz que empata as coisas. Às vezes são os servidores que estão com ele, que, enfim, de alguma forma... Bacana que o servidor dela falou, não vai lá com a doutora não, que ela não tá bem hoje. Tá bom. Não resolve aqui meu problema. Na verdade, o que a gente quer? Otimizar. O nosso trabalho tá aqui para a justiça se movimentar.
Eu sou uma advogada que eu evito o processo, porque eu sei que já está cheio. Então, eu falo para o meu cliente, cara, tu vai ter uma sentença, mas tu vai ganhar, mas não vai ganhar, porque ainda vai ter um recurso. O cara vai recorrer. É conveniente o recurso para ele, então vai demorar. Então, se puder, claro, não te prejudicando, fazer um acordo, muito melhor. Eu acho que hoje a gente tem um dos outros desafios, além, obviamente, do grande número de processos que a gente dá entrada, é a questão dos recursos, né? Porque muitas vezes tem recurso que a outra parte, enfim, interpõe, que não tem fundamento nenhum. Zero. E é apenas para retardar o cumprimento da sentença. Mas essa análise deveria ser minuciosa naquele ato antes de mandar para o tribunal, né? Você vê um recurso que é só água de salsicha ali, e você... deixa subir, tá tempestivo, deixa esperar. Então, nisso aí tem que ver, ó, não vi. Não tem nada aqui que diz que está suficiente. E isso eu vejo diferença. Que o meu esposo trabalha na justiça, advoga na justiça do trabalho, eu vejo que tem um pouco de diferença. Os juízes lá são um pouco mais meticulosos nesse ponto. Por quê? É o direito do trabalhador ali, então ele quer ver aquele direito assistido. Então ele tem, parece assim, que uma obrigação dele se sentir melhor. E a gente nem vai entrar aqui em prazo, né? Quando a gente tem que sentenciar, quando tem que o recurso ser julgado, que já é outra... Gente, tem alguns processos que ficam parados tanto tempo... Eterno. Que eu já nem consigo ver o final do processo. Meu Deus do céu. E às vezes é só pra fazer os despachos iniciais. Muitos recursos, muitos pedidos que são só para fazer os despachos iniciais. Meu Custas. Deus do céu. Gente, se é custas, no máximo 5 dias parado ali, vê, analisa e despacha. Aí a pessoa vai atrás, ou... não é pobre nas formas da lei, mas tem ali acho que falta tá tão mecanizado, mas tá mal organizado, talvez. Não sei como funciona a ferramenta do judiciário, não sei como essa triagem chega. Mas se você tem liminar, a gente já consegue mais ou menos em poucos dias. Mas custas, está demorando 2 meses para um despacho inicial. E uma coisa, não sei se aqui, pelo menos, a gente está em Santarém, enfim, eu vejo que ainda faltam muitos servidores. Esse eu acho que é um ponto aqui de Santarém que tem que ser muito levado em consideração, porque é muito trabalho para pouca gente aqui. Aí querem colocar estagiários, enfim, querem colocar responsabilidades em cima daqueles jovens que ainda estão ali na faculdade, que não tem noção daquela decisão, de repente, para julgar. E aí, quando a gente aciona a OAB, enfim, é muito insistente em relação a isso, não temos recursos, não conseguimos colocar, né? Não conseguimos alocar. Aí a gente fica nessa situação. Há uma demanda e o tribunal não o faz. E aí também não tem juiz que aguente. Porque ele vai ficar sobrecarregado, vai ficar adiando. Não pode ir aqui, doutora, use o balcão virtual. Às vezes o balcão não funciona, você manda e-mail, não funciona, você tem que ir lá perturbar para ver se sai. Aí a pessoa anota o seu papelzinho, amassa e joga, né, às vezes. Mas assim, a gente tenta, a gente tá ali para pedir. O advogado tá ali para pedir, mas é exaustivo pedir, é cansativo. E o teu cliente pega e olha, mas poxa, por que não anda? E por que andou do fulano e o meu não? Aí vai depender da vara, de muitos fatores, né? E aqui eu acho que ainda falta um pouco para a gente conseguir avançar bem. Infelizmente, o judiciário está aí instituído já tem muito tempo. E eu acho que as novas tecnologias, ao mesmo tempo que vieram para facilitar muito trabalho, também de uma certa forma deixam um pouco a desejar, no sentido de que a eficiência não pode ser deixada só com a máquina, como alguns querem. Sim. A eficiência depende da pessoa, depende do de trabalho. Uma análise pessoal para colocar aquilo ali, né? E eu acho também que parte muito de nós, profissionais, verificarmos a necessidade também, porque tem tantas coisas que a gente consegue resolver fora do judiciário, e também varia muito de quem está recebendo, por exemplo, cartórios que se negam a realizar, efetivar determinadas situações, efetivar determinados direitos, podendo também facilitar a vida, né, daquela pessoa. E às vezes é por pura birra. Sei lá, ganha para ser mais impeditivo, para ter mais dificuldade. Aí você pega, o que eu preciso para fazer esse tal documento? Você precisa disso. Você chegou lá, tá atrasado. Tipo assim, é uma certidão que eu precisava de um outro órgão, por exemplo, prefeitura, enfim. Aquela certidão ficou pronta, até ela ficar pronta, eu dei a entrada no cartório, até ela ficar pronta, passou mais de 30 dias, não vale. Então, assim, gente, se vocês não se conversarem, a gente não consegue. Então, às vezes, como, por exemplo, eu tenho muitíssima dificuldade em usucapião extrajudicial, o judicial também. Esses dias varou um aí de 2019 e tal.
Mas, assim, os dois são muito lentos, mas eu percebo que o cartório, que era para ser mais ágil, porque ia logo receber, também dificulta. Infelizmente, né? Doutora, a gente está caminhando já para o final do nosso podcast. E aí, em primeiro lugar, já fica um segundo convite, a gente vai marcar essa data para a gente continuar essa conversa e também entrar um pouco na gestão de escritório. Perfeito. Porque eu acho que é um tema que, principalmente para nós, jovens advogados, é extremamente importante. Então, já fica o segundo convite, a gente vai marcar depois de terminar aqui já a segunda gravação. Pra Falar gente com as poder... universidades também para incluir a gestão financeira, né? Eu acho que é importante. É importante, você sai cru. E aí, como é que você vai nada, saber? nada, Aí você pega uma tabela do nada. OAB, você pega uma realidade local diferente, então, difícil, né? E aí, também peço para a senhora, já caminhando para esses minutos finais do nosso podcast, deixar uma mensagem para os nossos advogados, para os nossos servidores, para os nossos operadores do direito, sobre o direito de família, sobre a operacionalização do direito de família, sobre o funcionamento do direito de família e sobre o trabalho com o direito de família. O que é que a senhora deixa de recado para nós que estamos nessa área, que de alguma forma atuamos dentro do direito de família? Bem, o que eu acho importante na realidade local? Uma vara especializada para direito das famílias. A gente vê decisões de magistrados de varas diferentes que poderiam ser uniformizadas. Então, se a gente protocola, vai para uma vara, protocolo, mesmo caso, mesmo seja noutra, tem outra decisão. Então, isso foi um tema que a gente já bateu dentro aqui da instituição com, né, o jurisdicionado, com alguns magistrados, mas que não depende dele, depende do tribunal, uma vara específica do direito das famílias. Isso vai ajudar nas demandas e vai tirar um juiz que está sobrecarregado, como, por exemplo, outro dia eu fui para uma audiência de um contrato bancário e antes dessa audiência, tinha uma audiência muito pesada de direito de família. Então, você passa uma hora naquela audiência, chega a gente assim, o magistrado já está sugado, já está sobrecarregado. Então, esse direcionamento para a nossa realidade local seria muito importante. Para os profissionais mais afinco em resolver o problema. Mas eu não vou ganhar tanto dinheiro, de repente, se esse processo for resolvido logo, vai ganhar, o cara vai ficar satisfeito, vai te indicar. Se você for bom, vai te indicar, vai chegar mais cliente e você vai ser conhecido por você ser um advogado que não protela, por você ser um colega que não é difícil. Porque quando chega algumas demandas que a gente, poxa, mas aquele doutor é muito complicado para fazer acordo, isso é horrível. Então, se a gente tem uma demanda rápida, meu cliente vai ficar satisfeito e é menos um processo para mim, eu vou ter disponibilidade para outras coisas. Né? Os jovens que pensam adentrar no direito de família, é ainda um nicho que tem uma grande possibilidade. Você tem que saber se posicionar, saber cobrar, precificar, que é importante, porque vai ter espaço para você, né? E você não adianta, se você não se profissionalizar também, não estar atualizado, você vai ficar perdido e vai ficar lá, o juiz vai te falar uma coisa, oi, como assim, né? Então, se você quer focar, foque nessa área, tem que ser um profissional que não busque, não vise só a questão material. Ela é ótima, mas se você visar também a junção disso, porque você está trabalhando ali com vidas, com pessoas. O engenheiro mexe com a parte estrutural. Se ele não fizer um cálculo corretamente, a casa cai. O médico cuida da tua saúde, se ele não fizer uma análise correta. E se ele lê um exame correto, o corpo também. O advogado, o contador cuida da parte financeira, material. Colocou, parou de pagar algum imposto, alguma coisa, vem a receita, vem tudo. A casa cai também, né? De outra forma, literalmente. E o advogado também cuida de vidas. Seja uma adoção, que vai gerar para aquela criança um conforto, seja o cara que está preso injustamente. Então, você trabalha... Essas pessoas, essas funções são muito importantes também. Se você não trabalhá-las com bons profissionais e empatia a eles, eu citei esses 4, mas todas as outras nós temos muita importância, como os professores, que são os formadores deles e são mal remunerados. Enfim, se a gente for entrar numa linha aqui de profissionais, a gente vai ter excelentes profissionais que fazem parte da sociedade, gari, que não é recompensado, que é destratado, enfim. Mas a gente tem que ver que a nossa função, hoje, como operador de direito, que eu estou falando a eles, é a gente querer que aquele processo avance, querer que aquilo melhore. Se eu visar só o lucro, eu vou ser um profissional medíocre. Então, ser um profissional humano, você está no direito de família, você está trabalhando com uma mulher recém-separada, com um cara que está chateado porque a mulher largou ele, e aí já vai para a parte criminal, que já faz uma violência doméstica. Então, assim, você está trabalhando com o divórcio de um casal que é difícil. O casamento não deu certo. Deu, até tal ponto. Aí, a partir de agora, vocês aqui, um vai para um lado, o outro vai para o outro, vamos organizar. Como vocês dois não conseguem se conversar, vão com profissionais que consigam, né?
Doutora, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Para mim foi uma grande honra estar aqui com a senhora hoje e realmente a gente vai marcar, tá? O segundo podcast. Ótimo. Vocês que acompanham a gente, já fiquem ligados porque vai ter a segunda parte desse podcast aqui com a administração de escritório, tá bom? Gestão de escritório. E muito obrigada também para você que assistiu a gente até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um episódio. Tchau, tchau.